sessão do uso dos potenciais evocados, inclusive porque mostra que a gente está evoluindo. Em que sentido? Potenciais evocados, quando surgiram, eram para esclerose múltipla, para casos de criança que não escutam bem, para neurite óptica, trauma raquimedular, tá bom. E o que a gente vê é que existem vários setores onde você vai desenvolvendo o potencial evocado, porque tem um grupo de clínicos, um grupo de trabalho de clínicos, de vários outros, um grupo multiprofissional, onde o seu trabalho de neurofisiologista vai se inserir. Eu fiz há muito tempo atrás vários tipos de potenciais tardios. Me desinteressei. Por quê? Porque eu nunca me inseri num grupo que me tivesse uma constância ou discutíssemos os resultados. Você recebia um paciente, fazia um laudo, atrasou, não atrasou, tá bom, tá normal, o que que é? Não tinha sequência. Eu desenvolvi o trabalho de UTI porque esse realmente tinha o pessoal, né? E não adianta você falar, eu quero fazer potencial evocado na UTI, se o pessoal da UTI não te der nenhuma chance. Da mesma forma, então, em várias outras áreas, o que o Daniel apresentou, você precisa ter realmente aquela aproximação com a clínica, que é o que vai fazer enorme diferença. A única situação que é de extrema complexidade, eu gostei muito da apresentação do Vitor, mas é o problema da esclerose múltipla. O problema da esclerose múltipla. Por quê? A gente tem que olhar um pouquinho para a história disso. O Vitor mostrou muito bem que na era pré-ressonância, o melhor método era potencial evocado. E, naturalmente, o líquor que mostra outra coisa. Nos Estados Unidos começaram a se fabricar qualquer quantidade de aparelhos de potencial evocado, e se começou a fazer potencial evocado em paralisia facial periférica, em dor de cotovelo, em mal olhado, quem sabe não era esclerose múltipla. E, naturalmente, toda vez que faz isso, o método começa a diminuir. Quando surgiu a ressonância, existem algumas variáveis extremamente importantes. Primeiro, era preciso vender um aparelho de $2 milhões. Começaram a surgir alguns trabalhos, eu os tenho, onde a comparação era falsa. Comparavam com o potencial visual por flash. Comparavam com o potencial auditivo de tronco. E não pararam por aí. Nessa última revisão de 2005, que é baseada em evidências, se alguém se der o trabalho de pegar a citação do trabalho de potencial evocado que eles usaram, o autor não fala isso. Não fala nem um momento que é só o visual. É muito claro dizer que o soma sensitivo também interessa. O auditivo, por pegar um muito pequeno trecho, sempre teve sob questão. E outro aspecto extremamente importante que o Vitor mostrou é o aspecto referente a segmento desses pacientes. Eu sempre escuto dizer em várias reuniões que a gente vai, que a ressonância vai mostrar. Eles vão usar o voxel, múltiplos voxels, mas tem? Não, vamos ter. E sempre eles vão ter um produto, que ainda não tem, pronto na prateleira, para usar isso. Qual o problema de usar o potencial evocado? Existem trabalhos na literatura que mostraram que você pode fazer uma correlação muito boa entre potenciais evocados e a escala de desabilidades, que é uma escala clínica. O potencial vai mais junto com a escala de desabilidade do que a ressonância. Eu acho que tem ainda um outro aspecto muito importante, que eu ainda continuo fazendo potencial evocado para pacientes com suspeita de esclerose múltipla, da seguinte forma: o sujeito tem uma cefaleia de tensão nítida, clara, vai num serviço, num colega, que esse é o problema das equipes neurológicas, ressonância é obrigatório pedir. E aparecem umas coisas que nós chamamos de OBNIs.
São objetos brancos não identificados. Qualquer acúmulo de água. Quando numa reunião com o pessoal de ressonância você fala isso, eles dizem, não, isso aí é porque o pessoal não sabe ver, não sabe clínica, não sabe isso, existem critérios bons. Tá bom. Mas a quantidade que tem de suspeita de doença desmielinizante com ressonância que não tem nada a ver com o paciente é enorme. Então, passa a ser muito importante aquilo que acho que todo mundo mostrou, que a gente tem que aproximar o potencial evocado de uma utilidade clínica bem clara, como o Pedro mostrou, a Janete mostrou, e que aí realmente vai ser importante. Não, acho que não falo muito, não. Em relação à esclerose múltipla, eu acho assim, a ressonância a gente sabe que, de fato, é mais sensível para novas lesões, né? Mas quando o paciente já tem uma lesão e ele piora naquele segmento, muitas vezes a gente fica em dúvida, assim, será que ele está com uma nova placa? E se ele está fazendo um novo surto? Ou se isso aí é a lesão antiga, enfim, surgem esses problemas. O potencial, ele tem essa sensibilidade, ele mostra um atraso maior de latência, né? E nem sempre a gente consegue ver essa determinada placa na ressonância. Tem o aspecto visual, que o Vitor falou, e o que me chamou a atenção nesses estudos, a gente ainda não tem ali, se avalia muito pelo EDSS, né? Mas nós sabemos que esse paciente, puxando a brasa para as alterações cognitivas, esses pacientes desenvolvem alterações cognitivas que são crônicas já precocemente, né? Então, eu acho que se a gente colocar ali naqueles potenciais, se ampliar isso também para o potencial evocado, ou se clinicamente também começar a se valorizar, ter escalas diferentes que valorizem a disfunção cognitiva, a gente vai se aproximar um pouquinho mais da realidade, né, desses pacientes que muitas vezes têm disfunção cognitiva e eles podem estar bem, inclusive de escala de DSS, eles podem estar, enfim, autônomos, caminhando, etc., mas eles se afastam das atividades sociais, eles se afastam do trabalho, aquilo às vezes fica como depressão, e não é, já é uma disfunção cognitiva precoce, né? Mas vamos começar da ponta esquerda. Eu acho que não tenho nada, acho que vocês tocaram nos pontos cruciais, né? Eu acho que o potencial teria uma característica que é pouco analisada, que é exatamente a sua reprodutibilidade, né? Latência, em geral, claramente não se modifica muito. Amplitude, tem o problema do visual, tem uma variação de amplitude, mas os outros não tem tanto. Se você colocar o eletrodo sempre da mesma forma, da mesma maneira, então eu acho que o potencial por esses aspectos seria, por exemplo, fantástico para acompanhar a progressão do quadro. Ele poderia dizer se a lesão, num caso de eu testar uma droga para lesão desmielinizante, eu posso verificar se há remyelinização muito mais claramente pelo potencial do que pela ressonância. E, ao mesmo tempo, quando eu vou detectar a perda de axônio, eu vou detectar mais precocemente, provavelmente, com o potencial evocado e outras aplicações a mais. O que falta realmente é isso, existirem estudos, mesmo as técnicas que o Pedro mostrou, né, são todas muito interessantes, mas o que faltam são estudos que coloquem na prática para que você usa aquilo. É isso que falta. Bom, isso aqui serve para isso, então essa é uma vantagem, vamos utilizar. O que falta realmente, como o Lucas citou, é que não há um interesse generalizado nisso, em se utilizar, e ele tem o valor, não há dúvida que ele tem o valor, mas ele não é empregado rotineiramente, daí ele passa a ser um exame em desuso, as pessoas não estão acostumadas a ver, a ler, não têm experiência, não têm confiança em usar o exame e não vão usar o exame. Quem usou sabe, sentiu na pele como que é e tem confiança de usar o exame. Eu, aproveitando o que o Vitor falou, eu acho que grande parte dessa perda desse descrédito do potencial evocado com relação à ressonância tem a ver também com a heterogeneidade das técnicas, da abordagem, de quem está, a pecinha de trás ali que está interpretando. Isso tem muito a ver com a sociedade nossa aqui, né? Que é normatizar, exigir formação formal, não, formação formal, repetir e tal, mas ter um controle. Eu acho que isso daria mais força, porque certamente muita gente faz potencial evocado em 5 minutos, 50 pacientes, e não sei, e muito rápido, né? Então, é claro, se perde muita qualidade, falando das outras pessoas que fazem potencial evocado, né? Não tô querendo generalizar, mas não sei o que tu acha disso, Lucas. 2 comentários importantes. Continuando o que o Vitor falou, eu me lembrei
que alguns anos atrás eu fiz um levantamento, porque se eu quiser acompanhar alguma coisa, eu preciso saber como é que o normal se comporta primeiro. Então, eu peguei acho que uns 80 pacientes que tinham potenciais normais e que repetiram por razões A, B ou C. E, para minha enorme surpresa, a replicabilidade era extremamente, às vezes ao ponto de, sem olhar o exame anterior, o valor bater exato. Ou seja, o potencial evocado, seja visual, auditivo, somatosensível, é extremamente sólido para ser usado como ferramenta confiável. Feito pela mesma... Não, às vezes era uma técnica, às vezes era outra, e a gente funcionava assim, a técnica obtinha um resultado, eu olhava se estava bom, vamos para o outro lado. Terminava aquele lado e eu olhar. Então, o aparelho que era o mesmo, com os mesmos filtros e tudo mais. Mas o valor era muito, muito superponível. Isso, inclusive, estatisticamente, a gente viu que era válido. O segundo comentário, agora, em relação ao que você falou, que eu acho que nós temos um problema enorme, que é de formação do pessoal nas universidades em relação à parte de neurofisiologia clínica. É muito fácil formar coisas em relação à imagem. É só lembrar da anatomia, também de vida. A neurofisiologia passa por alguns percalços, como quem fez saber o que está fazendo, como você mencionou, sabe interpretar o que está interpretando e se aquilo tem algum valor. Então, a gente vê muitos residentes se formando que não sabem pedir, não é só potencial evocado, não sabe pedir eletroencefalo. Ou seja, é preciso todo um esforço de ensinar, de treinar, de discutir com essas pessoas, até que eles comecem a entender por que e quando que eles devem pedir o método. Bom, eu gostaria de ouvir o Daniel sobre o futuro dos potenciais evocados. Antes, eu quero lembrar uma pergunta que eu fiz para o Dr. Celese em uma ocasião, acho que tu estavas junto, e que eu perguntei assim, como é que ele viu o futuro dos potenciais evocados? E ele disse, very badly. E eu digo, por quê? Qual foi o motivo que ele achava que o futuro dos potenciais não era bom? Porque ele disse assim, eles não fazem um diagnóstico, eles não são necessários para o diagnóstico de nada, né? Eu discordo um pouco disso, mas eu queria ouvir o Daniel. Cuando tú me hiciste, en realidad estaba reflexionando sobre otra cosa que tiene que, antes de responder eso, que va a ser muy difícil de responder, más que pensar el futuro, tomando un poco las palabras de Pedro, me preocupa el presente. Yo creo que aquí en Brasil, con la Sociedad Nacional Brasileña de Neurofisiología Clínica, es una herramienta importantísima para defender el presente de los potenciales evocados. El futuro ya vendrá. Y en este aspecto creo que es importante dos cosas. Una es que la sociedad tiene que defender la forma, el instrumental, la forma de laudar y la calificación del personal que hace los estudios. Yo creo que eso es absolutamente fundamental, porque creo que el peor enemigo de los potenciales evocados es la asociación nefasta que se da, ¿no se dice nefasta? Nefasta que se da en la medicina entre los administradores de salud y los médicos mal calificados. Se alimentan unos a otros. Los profesionales mal calificados hacen cualquier cosa y los administradores de salud les encanta contratar los más baratos. Y entonces en realidad lo que pasa con el paso de los años es que las técnicas se desprestigian porque las hacen cualquiera, cobran cualquier cosa y el personal que trabaja bien termina desestimulado porque en realidad tampoco se reconoce bien su trabajo. Eso es un problema general en Latinoamérica, pasa en Uruguay, pasa en Argentina, pasa en todos lados. Por eso es importantísimo el rol de las sociedades nacionales en defender los potenciales como están actualmente. Nosotros hemos tenido una alegría en Uruguay con respecto a los potenciales evocados en la esclerosis múltiple y como por ley el tratamiento con los interferones ahora es obligatorio dárselo a todos los pacientes, entonces los administradores dijeron,
tenemos que asegurarnos que los pacientes sean... entonces, aparte de los criterios clínicos y sus estudios imagenológicos, es obligatorio que tengan potenciales evocados confiables como parte. Entonces, cuando todo eso cierra, entonces el Estado hace esa enorme inversión que son los pagarle interferón forever, digamos, ¿no? O sea que ha repuntado curiosamente por ese lado, no por el lado. Entonces eso ha servido un poco también como para filtrar. Hay potenciales que no sirven cuando vienen de allá y potenciales que sirven cuando vienen de allá. O sea, pero el factor más importante no es el económico, el factor más importante es que las sociedades en el presente defiendan el trabajo bien hecho, con personal bien formado y bien calificado. Seguimos dando vuelta a esta idea, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Con respecto al futuro de los potenciales evocados, la palabra evocado, como ustedes saben, es un anglicismo, potenciales provocados por algo, potenciales, en realidad cuando se habla de potenciales provocados, se habla de potenciales transitorios. Yo estoy muy entusiasmado con esto de los potenciales de estado estable. Ha hecho una mixtura muy interesante entre las herramientas de la electroencefalografía y las herramientas de los estímulos de los sistemas sensitivos sensoriales, como eran los clásicos potenciales evocados transitorios. Es muy interesante esta mezcla. Yo creo que es un campo que va a crecer mucho en diferentes formas de estimulación, pero es simplemente una intuición. Pero creo que por ahí hay un campo muy interesante para crecer. Hay otra cosa que es muy interesante que no lo dije hoy. No se sabe muy bien, incluso en la vía auditiva, cuáles son los generadores de los potenciales de estado estable, porque es muy interesante. Si ustedes repiten el estímulo a 40, los pips a 40, los generadores, cuando se hacen soluciones inversas, por esos programas como el BESA, y todos esos programas, se encuentran que los generadores están en tronco alto y en las áreas de tálamo y corteza auditiva primaria. Mientras que si el estímulo ustedes lo hacen a 70, 80 Hz, ciclos, los generadores solo están en tronco alto. ¿Por qué? Porque parece que los potenciales estables, si es una frecuencia de alrededor de 40, se hace una mixtura entre potenciales auditivos de mediana latencia y de tronco encefálico. Y esos a 40 Hz son influidos por la atención, la vigilia, mientras que si ustedes hacen el estímulo a 80 Hz, el potencial es auténticamente la onda 5 de tronco y no es influida por la vigilia y el sueño. O sea que hay un campo muy interesante para explorar la fisiología del sistema nervioso, incluso variando la frecuencia de la estimulación. Al resto ya no me atrevo a ser adivino. Hace muchos años en un hermoso congreso que se hizo en São Paulo, que lo organizó Américo. ¿Qué año fue? 95. Me dieron una palestra una palestra que decía la neurofisiología del siglo XXI. Entonces, 5 años antes que terminara el siglo XX, tuve que hacer una palestra. Yo creo que aquí Américo a mí me quiere, ¿no? Pero me invitó a hacer esa palestra. Yo tenía ganas de disfrazarme, ponerme un tumbante y una bola de cristal. Y en realidad, yo creo que de todas las cosas que dije no se cumplió ninguna en el siglo XXI. Entonces no me atrevo a seguir haciendo cosas para el futuro. Eu só queria comentar, não são só os economistas que tentam fazer previsões, né? A gente fica tentando. Daniel, tem uma pergunta. Esse potencial auditivo é uma volta do 40 Hz do Galambos? Sim. Ok. Eu achei extremamente interessante essa apresentação e quando você fala em futuro, eu acho que a gente não pode falar só do presente, tem que falar de futuro também. Os potenciais estáveis, o Frequency Following Response, eles estão aí e é gozado, a gente não pensa neles, não reconhece eles. Quando o Pedro estava falando em estimulação magnética repetitiva, o que será que acontece? Os eletroencefalografistas precisam ser doutrinados a lembrar que o arrastamento do alfa é uma frequência following response do visual. Claro que você não vai ver direito porque você está usando um amplificador de outra forma. Mas
realmente a gente tem que pensar mais e, inclusive, achar aplicações clínicas. Os oftalmologistas têm uma aplicação clínica para o visual, que é tentar separar a lesão macular e não macular. Eu, infelizmente, nunca tive chance de trabalhar nisso porque não me inseri em nenhum grupo oftalmológico que via esses pacientes. Mas eu acho que aí tem um campo que está, por enquanto, é como se fosse o pré-sal, o petróleo do pré-sal, que está embaixo do mar e estão pensando em explorar. Eu acho que tenho pouca experiência desde 2005 com potenciais evocados, mas eu acho que se nós tentarmos buscar aplicações para os potenciais evocados, talvez nós estejamos construindo a nossa própria forca. Eu acho que essa paixão que vocês viram aqui de cada um de nós em tentar explicar pequenos achados, dar prognóstico, dar gravidade, dar entendimento. O Dr. Valsolé utilizava o termo endofenotipificação do paciente, entendê-lo melhor, sem imagem, mas com função, botar eletrodos, ver outras coisas em decorrência daquilo que tu estavas vendo. É como tu ir num dicionário Aurélio. Tu vai procurar o que é poliglota, mas antes de tu chegar na palavra poliglota, tu vê várias outras. Daqui a pouco tu vê as outras e esquece do poliglota que tu já não quer mais saber. Então, eu acho que o potencial evocado ele tem que ser também encarado dessa forma um pouco mais romântica, porque eu acho que isso é interessante e nos move. Mais do que aplicações, guidelines, medicina baseada em evidência, da aplicabilidade ou não. Eu acho que para o diagnóstico talvez não contribua, mas para o entendimento global do paciente, eu acho que os potenciais evocados vão ter sempre um papel. Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem, como toda ferramenta de neurofisiologia clínica, eu acho que a gente tem na mão excelentes métodos de avaliação funcional daquele momento, naquele paciente, para aquela situação clínica. Isso é difícil de colocar em medicina baseada em evidências, né? Mas tudo que se mostrou aqui, o que tu mostrasse para cada um daqueles pacientes da CTI, por exemplo, quer dizer, é um determinado achado no potencial somatosensitivo, é outro achado enfim, mas aquilo forma o conjunto de exames funcionais daquele paciente e, obviamente, dá uma informação muito grande. Agora, existe uma variabilidade clínica. Se a gente vai imaginar assim os pacientes, se eu vou tentar juntar um grupo desses pacientes de CTI com aquele grupo de potenciais para fazer uma análise, fica bastante difícil. Mas eu acho que nenhum de nós tem dúvida de como essas ferramentas são importantes para essa compreensão. Então, acho que em termos de momento atual, é isso. Em termos de futuro, a gente está vendo novas aplicabilidades clínicas. Eu acho que nos cognitivos, né, eu mostrei a própria monitorização transoperatória, né? Então, eu discordo do Dr. Celésia, porque eu acho que esses métodos eles não são feitos propriamente para diagnóstico. Eles são uma extensão da semiologia. Eu faço uma boa anamnese, eu faço um bom exame clínico, e aí eu vou compreender melhor, eu vou ter alguma pergunta de como é que aquilo ali está funcionando naquele momento, e isso é eu acho, uma informação muito importante, né, que vai continuar. Só complementando isso que você está falando, eu não gosto de chamar de exame. Eu acho que é uma consulta instrumentalizada. Concordo plenamente, né? Só um comentário, eu tenho uma visão bem mais pessimista, eu sou mais Celésia. Acho que a visão romântica é interessante, mas do ponto de vista prático, né, quando você vai para mostrar as coisas, para estudar as coisas, isso, lógico, cabe muito bem. Mas isso acaba não tendo um apelo para que, por exemplo, o potencial evocado, quando a gente começou a fazer, era um exame essencial. Era essencial. Tanto que lá no Hospital das Clínicas, a demanda pelo exame era muito grande, porque você não tinha ressonância magnética, você tinha muitos casos esquisitos, que você não sabia o diagnóstico, todos indicavam potencial evocado, porque o potencial evocado podia, eventualmente, mudar a história e o diagnóstico. Hoje em dia não acontece mais isso. Por quê? Porque os pacientes têm ressonância magnética, que dá a maior parte dos diagnósticos, e aí você vai ter indicação de potencial evocado raramente. Então, eu digo assim, pessimista, não, lógico, acho que você tem toda a razão, do ponto de vista de investigação e tal. Agora, do ponto de vista prático, de dizer que o potencial evocado vai voltar a ter a importância que ele teve, acho que só quando aparecer alguma coisa muito diferente pode aparecer.
mas eu não vejo, não vislumbro isso do potencial evocado. Talvez outros métodos neurofisiológicos aí podem assumir esse papel, mas no momento eu não vejo dessa forma. Uma coisa que me ocorreu, que nenhum de nós lembrou de falar aqui, mas é assim, em termos de modificações metodológicas, né? Isso não ocorreu só para os estudos de imagem, ocorreu também para os potenciais evocados. E uma coisa que está entrando, que eu acho que ainda é um pouquinho difícil do ponto de vista clínico, mas que entra para ficar, é o PCA, que é o Principal Component Analysis, que é uma forma matemática de avaliação com muitos canais, que melhora extremamente a sensibilidade e especificidade do método. O avanço tecnológico vai moldando e vai mudando isso, né? Então, tem coisas novas pela frente. Eu quero comentar o que o Vitor falou, que acho que é o seguinte. Quando um método novo aparece, invariavelmente tem rufar de tambores. Tem fogos de artifício, tem qualquer coisa do gênero. Como eu estou na área há muito tempo, eu vou usar o exemplo do eletroencefalograma. Acho que era 1978, mais ou menos. Chegou a tomografia computadorizada e me avisaram para eu mudar de área, porque o eletroencefalo ia acabar. Quando chegou a ressonância, me falaram a mesma coisa. Hoje, para mim, está muito claro que eles vieram fazer um enorme favor. Eu me lembro claramente do tempo em que os neurocirurgiões entravam na porta do eletroencefalo e com a seguinte pergunta: de que lado está o tumor? O eletroencefalo não vai responder essa pergunta nunca. A hora que eles tiraram esse problema das nossas costas, o eletroencefalo pôde crescer em determinadas áreas. Da mesma forma, a hora que a poeira vai assentando depois daquele rufar de tambores, algumas aplicações vão voltando, vão encontrando. Não como se fosse um tipo de faz tudo que já foi do passado, mas eu acho que ainda tem lugar, sim. Muito bem. Mais algum comentário? Só um pequeno comentário aqui para o Pedro. Ele apresentou lá os 9 motivos. Um deles ele mostrou que as técnicas lá neurofisiológicas podiam mostrar alguma coisa que eu não tivesse percebido clinicamente. Eu digo que não, é impossível isso. Esse é um problema dos clínicos, às vezes, né? Muitas vezes não acreditar naquilo que a eletrofisiologia pode mostrar. Não, é isso, né? Com a clínica a gente precisa menos. Então, assim, mas ocasionalmente vão surgir perguntas, e isso que o Pedro faz em pesquisa, e que é bem nítido lá do grupo do Val Soler, assim, bom, eles brincam, vamos começar a ver, né? Aquela manobra que chamasse pull test, que na verdade o nome é manobra de Babinski, né? Nos livros de Semmelweis, manobra de Babinski. Então, que é uma alteração dos reflexos posturais do paciente, né? A gente vê isso clinicamente, não é? Agora, de repente, coloca eletrodos ali, começa a se ver alguma coisa, e em termos de pesquisa se acham coisas. Então, é muito interessante. Dentro da monitorização, com certeza. Claro, claro. Não,
com certeza. Né? A monitorização é um boom. Um exemplo, o Garbino resolveu fazer, o Dr. Garbino que está ali sentado, resolveu fazer onda F nos pacientes com Hansen. Foi lá fazer. O que a onda F ia dar de informação para ele? Não muito. Só que ele encontrou nesse processo uma onda A. E viu que era mais prevalente no grupo dos pacientes que tinham dor neuropática. O significado disso em termos fisiopatológicos não se sabe. Mas ele acabou de acrescentar um dado que pode ser interessante para aquele paciente que não responde ao tratamento em anti-inflamatórios, ou aquele paciente que, enfim, que merece uma droga mais específica. Eu acho que o exemplo do Garbino que eu trouxe aqui, e outros tantos, tem muito a ver com essa neurofisiologia não baseada em evidência, mas que ver a mesma coisa de outras formas. Bom, eu acho que eu vou tentar fazer um resumo disso. É que eu acho que, somando coisas negativas e positivas, sobraram coisas positivas, a meu ver. E elas são principalmente na área de monitorização, com certeza, né, de tecnologias novas, né, e não para diagnóstico, por exemplo, de doenças que atualmente nós temos outras ferramentas que podem auxiliar melhor. Né. Então, mostrando uma mudança de caminhos aí, mas com crescimento, com certeza com crescimento. Agradeço a todos pela presença.